Então, boa noite a todos, né, que entraram na aula. Aula passada, nós ainda conversamos sobre o assunto água, né? E hoje a gente vai falar mais um pouquinho. Então, nós falamos sobre qualidade de água, sobre... depois a gente conversa sobre isso, Luan, pode ser? Tá, depois eu vejo direitinho. Certo. Aí, uns minutinhos antes de acabar a aula, a gente vê isso. E eu vejo se há algum problema de sistema, tá bom? Bom, pessoal, então, o assunto que nós vamos conversar continua sendo água. Falamos sobre qualidade de água, falamos sobre poluição de água, falamos sobre tratamento de água. Aí, num extremo, falamos sobre tratamento de esgoto, né? E aí falta um capítulo que é bastante importante e que tem sido uma tendência, que é a questão do reuso de água. Então, o reuso de água é uma alternativa para a gente equacionar a questão da utilização da água. Qualquer água, ela pode ser uma água de reuso, pessoal? Qualquer água pode ser água de reuso? Sim ou não? Qualquer água pode ser água de reuso? Ou uma água de reuso eu posso utilizar para qualquer coisa? Sim, não. Não, ela exatamente, ela tem as definições do para que ela pode ser utilizada. Então, da mesma forma que a água tem aquela classificação, e de acordo com a classificação dela, ela pode ter destinos diferentes, a água de reuso é a mesma coisa. Então, de acordo do para que ela, de acordo com a qualidade da água, ela vai ter um destino diferente, certo? Então, vou fazer a projeção e aí a gente vai conversando. Aparece para vocês, pessoal? Certo. Então, vamos lá. Então, antes, pessoal, de falar sobre a água de reuso, vou falar um pouquinho sobre a classificação das águas. Então, lembra que a água, ela pode ter diferentes destinos, e, na verdade, esse destino vai depender do tipo de água que nós temos. Então, nós temos, nessa classificação de água, uma classificação em 9 classes. E dentro dessas classes, a gente tem a água doce, as águas salobras e as águas alcalinas. Cada uma delas tem uma legislação específica que gere a utilização dela e a qualidade. Então, na legislação, por que tem isso? Desculpa. Por que tem isso na legislação? Porque, na verdade, precisa-se ter cuidados e regras para isso. Então, na legislação e classificação de doces, salobras e salinas, a gente sabe que é essencial para defender os níveis de qualidade, é uma necessidade para avaliar parâmetros e indicadores específicos para cada uma delas e assegurar seus usos preponderantes. O que é preponderante? É assegurar a utilização de uma água de qualidade, certo? Então, caramba. Então, a legislação, ela não existe à toa, certo? Então, o que nós temos? A água doce, e aí ela tem 8, na verdade, a água ela tem 8 classificações. Então, a classe especial, que é a melhor água, que é a de melhor qualidade, ela pode ser utilizada,
para o abastecimento doméstico sem prévia ou simples de defecção. Então, eu posso utilizar ela para o que eu quiser, sem fazer nenhum tipo de tratamento. A preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas, né? Então, para que se destina esse tipo de água? Então, para abastecimento doméstico sem prévia e total simplificação de desinfecção e prevenção do equilíbrio natural das comunidades aquáticas. Normalmente é uma água de mina, que não tenha recebido nenhum tipo de poluente ou nenhum tipo de interferência de ações antropogênicas. Depois, a classe 1, para que elas são destinadas? Ao abastecimento doméstico após tratamento simplificado. A proteção das comunidades aquáticas e recreação de contato primário. Então, nós podemos entrar dentro dessa água, e ter esse contato primário, que o contato primário é um contato direto, por exemplo, da água com a nossa pele, com a boca, com o olho, com o cabelo, certo? E aí, pessoal, quem que me garante a água fazer parte da classe especial, ou se ela é uma água classe 1? Por trás de cada uma dessas classes, pessoal, eu tenho inúmeros parâmetros físico-químicos que indicam que ela é classe especial. Então, sólidos totais, cor, DBO, DQO, derivados de agrotóxicos, que já estão na legislação, temperatura, gases dissolvidos. Então, todos esses parâmetros é que regem. Então, existe um limite para esses parâmetros que faz com que a água se enquadre nessa classe. Então, a classe 1, que a gente já falou. Aqui, essa água classe 1, ela também pode ser utilizada para irrigação de hortaliças, que são consumidas cruas, e frutas que desenvolvam rentes ao solo e que ingeridas cruas sem remoção de nenhum tipo de partícula. Criação natural ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana. Por quê? Porque ela já tem esses parâmetros, então a ausência de muitos possíveis contaminantes já não estão, mas não estão presentes nessa água. A classe 2, para que é destinada? Ao abastecimento doméstico após um tratamento convencional. Proteção às comunidades aquáticas, recreação e contato primário, irrigação de hortaliças e plantas frutíferas, a criação natural intensiva de espécies destinadas à água humana. E aí, pessoal, o que difere a água de classe 1 e a de classe 2? Se a gente reparar, aqui, ó, a classe 1, ela pode ser utilizada após um tratamento simplificado, que normalmente é uma adequação de pH e adição de um agente desinfectante. Já no caso da classe 2, vocês percebam que ela tem as mesmas atribuições, né? Ela pode ser utilizada para várias coisas. A questão é que, nesse caso, ela precisa passar por um tratamento convencional. Então, veja que os parâmetros físico-químicos não são tão adequados como a classe especial ou a classe 1. Por quê? Porque aqui ela já vai ter que passar por um tratamento convencional. A 3, ao abastecimento doméstico também após o tratamento convencional, mas veja que é mais limitado. A irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forragens e dessedentação de animais. A classe 4, a navegação, harmonia e paisagismo. Veja, pessoal, que não tem nenhuma atribuição nobre, vamos dizer assim, né? Então, nem fala de utilizar essa água para fins de abastecimento doméstico, com tratamento ou sem tratamento. Harmonia paisagística e usos já menos exigentes. O 5, recreação de contato primário, porque aqui já é uma água salina. Então, até a 4, pessoal, são águas doces. Quando ela passa da classe 3, já é classificada como água salina. O que muda a água doce para água salina e uma água salobra? O que muda, pessoal, é a quantidade de sais dissolvidos nessa água. Então, certamente que uma água salobra,
ela tem uma quantidade de sais dissolvidos muito grande. Então, aqui já águas salinas, pode ser utilizada para recriação de contato primário, proteção às comunidades aquáticas, da criação natural e ou intensiva de espécies destinadas à alimentação humana. A classe 6, navegação comercial, harmonia paisagística e recriação de contato secundário. E aí entramos para a água salobra, que são aquelas que têm uma grande quantidade de sais dissolvidos. Então, ela vem como recriação ao contato primário, a proteção das comunidades aquáticas, criação natural intensiva de espécies destinadas à alimentação humana. E o 8, navegação comercial, harmonia paisagística e recriação de contato secundário. Então, veja, pessoal, que a gente muda a quantidade de sais dissolvidos e a gente muda também do para que aquela água vai ser utilizada. E dessa forma, a gente consegue evitar, né, alguns incidentes ambientais. Então, por exemplo, quando eu tratei o esgoto, e aí eu fiz o tratamento, aquela água que vai ser eliminada, né, em algum corpo receptor, já tratada, ela não pode ter uma classe de rios e lagos, o efluente, né? Então, o que vai voltar, ele não pode ter a classificação diferente daquele efluente que ela está recebendo. Então, se o meu efluente é classe 2, ele não pode ser lançado num corpo de água que é classe especial, que é a melhor água. Então, precisa ter uma compatibilidade do corpo receptor com o efluente que está sendo despejado para que eles tenham a mesma característica, para que o impacto gerado seja muito pequeno. Fica claro isso, pessoal? Isso daqui está na legislação, certo? E lembrando que por trás de cada uma dessas classes a gente tem inúmeros parâmetros físico-químicos para fomentar, né, para mostrar para a gente que classe que se adequa cada uma dessas águas, né, e no para que elas são utilizadas. Tudo bem, pessoal? Então, seguindo. Então, pessoal, dentro disso, nós sabemos que a gente continua vivendo uma crise ambiental. A nossa população cresce, os recursos eles são limitados, né? E, consequentemente, o cuidado e a gestão da água, eles são muito importantes. E a questão do reuso, pessoal, que o próprio nome diz, que é reutilizar a água, ela tem uma característica super importante nesse momento. Por quê? Porque ele permite que a gente reutilize um recurso natural e, dessa forma, poupar ou desperdiçar, né, uma quantidade indesejada, certo? Então, nós sabemos que o conjunto de atividade humana, qualquer uma delas, exige maior atenção, né, para as diversas finalidades da água. Porque esse conjunto de atividades, pessoal, de todas as áreas, atividades de porte doméstico, atividade industrial, para manutenção dos organismos vivos. Então, e a gente sabe que a água, ela é uma fonte de sobrevivência, né? Então, a água, ela é super importante para todos que vivem na superfície do planeta, né? Então, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso para a água, justamente em função das necessidades qualitativas e quantitativas, que a gente sabe que não adianta ter só qualidade de água, mas não ter quantidade para atender toda uma população. E também não adianta a gente ter quantidade, mas que essas águas elas são contaminadas e não tem a possibilidade da utilização para nenhum fim, certo? Então, existe a necessidade de ter água de qualidade, mas também ter quantidade suficiente para poder fazer a manutenção de uma população.
Como nós já vimos, tem problema com a má distribuição de água, então tem regiões que têm um grande volume de água à disposição, mas tem regiões que não tem absolutamente nada. Então, estudos, tecnologia, e ele coloca, né, que a má distribuição de água é um fator limitante que, com certeza, vai impactar o processo de desenvolvimento da região e do país. Então, não é à toa, pessoal, que grandes parques industriais, eles são construídos próximos de córregos, próximos de ribeirões, mas sempre pensando que um empreendimento precisa ter uma... Como que é a palavra? Precisa ter um relatório, né? Então, um relatório de possíveis impactos ambientais, para que ela possa ser aprovada, né? Então, é uma conversa, assim, muito longa, né? E o que acontece é que esses despejos desses efluentes, eles vão acabar trazendo problema, né? Por isso a necessidade da qualidade. E nós sabemos que essa má distribuição é um fator limitante, porque para todos os processos que ocorrem, obtenção de matéria-prima e depois a geração de produto, a gente tem a necessidade da utilização de água. Então, lembra que eu mostrei para vocês alguns produtos, né? E o que estava por trás deles, né? Então, o que tinha atrás? Então, para eu produzir 1 quilo de carne, quanto que eu preciso de água? Para eu produzir uma cerveja, quanto que eu preciso de água? Para produzir leite, carne, ovos, cereais, a gente tem uma quantidade muito grande de água. Tem a necessidade. Então, claro que se eu tenho um desenvolvimento industrial elevado, com certeza eu tenho um consumo de uma quantidade de água bastante significativa, né? Então, estudos, tecnologias, instrumentos e investigações que são pesquisas, resultou em satisfatórios regiões, né? Regiões sanitárias, que a gente diz, ambientais e econômicas. Então, existe evidência, pessoal, que se você fizer pesquisa, se você tiver um apoio tecnológico envolvido e disposição, pessoal, tem muita coisa a ser descoberta ainda, né? Bom, e aí, então, estudos de tecnologias, instrumentos e investigações vai trazer resultados satisfatórios nos três âmbitos, né? Que é no âmbito sanitário, ambientais e econômicos. Aí você falou assim, mas como que estudo tecnologia, instrumento e investigação? Como que isso pode colaborar para esses resultados satisfatórios, pessoal? Acho que foi ontem que eu assisti um programa que a Universidade Federal de Pernambuco tinha lançado um edital para apoiar projetos que tivessem alguma inovação, né, nesse cenário de pandemia. E aí saíram muitas ideias, e uma delas foi um carrinho, tipo um carrinho de controle remoto, e que dentro dele tinha lâmpadas, né? Então, que lâmpadas? Lâmpadas de UV. Aí você fala, mas o que faz a lâmpada de UV? Pessoal, lembra que a lâmpada de UV, ela pode destruir parede celular e conteúdo celular de vírus e bactérias, né? E aí o que acontece é que esse robozinho que andava com um monte de luz acesa, que se não me engano são luzes de LED, não é luz de LED, é emissor de ultravioleta, desculpe, pessoal. Evacuava, então, em determinados horários, onde tinha gente, ele evacuava o local, e aí esse robozinho andava com essa lâmpada acesa, porque a lâmpada UV, ela tem a capacidade de esterificar, justamente pela sua capacidade de oxidar membranas de tecidos vegetais e animais,
né? E aí, consequentemente, desinfetava o ambiente do coronavírus, que era esse o objetivo maior. Então, o que melhorou aqui, né? Os resultados satisfatórios. Uma das coisas é de ver uma ideia, de ver um produto sendo utilizado e vendido, né? A paciência da realização da pesquisa, né? E utilizar instrumentos, né? Na medida que foi possível, né? Então, como que como que é utilizar, né? Então, na verdade, é desinfectar mesmo, inativar o vírus, isso mesmo, né? É bem legal. E você olha assim, um negócio quadradinho, com um sistema de acende e apaga as lâmpadas, e que resolve, né? Então, é possível, por meio de estudos, tecnologias, instrumentos e investigações, minimizar essa questão da qualidade e da quantidade de água. E é nisso que o reuso de água vem, né? Então, o reuso de água é uma alternativa para isso, e aí existe já instrumentos de gestão ambiental do recurso de água que detêm algumas tecnologias do reuso de água. Alguém sabe me citar que água que eu posso utilizar como uma fonte de reuso? Alguém pode citar? O pessoal já leu alguma coisa, viu alguma coisa? Água de chuva, é isso mesmo, Marcos. A água de chuva, pessoal, é uma água de reuso. Então, eu aqui, quando chove, pessoal, eu coloco todos os meus vasinhos para fora, porque é uma forma de eu utilizar uma água que vai ser perdida, né? Na verdade, não vai ser perdida porque o solo vai absorver. E aí ela vai para outros lugares. Mas eu molhar meus pratinhos de vaso de flor com água da chuva, eu estou fazendo um reuso da água. Então, pessoal, em algumas regiões existe uma política de incentivo para a construção do que a gente chama de cisternas. O que são cisternas? São recipientes que têm um formato específico para coletar essa água da chuva. Essa água da chuva é limpa ou suja, pessoal? Essa água da chuva é limpa ou suja? Se é que eu posso usar esse termo. Limpa ou suja, pessoal? O termo é ruim, né? É água poluída ou não poluída, né? Depende do local, é isso mesmo, né? Depende do local que ela vai ser colhida e depende da influência que ela sofre. Então, certamente, pessoal, uma água de chuva da cidade de São Paulo, ela é bem diferente da água da chuva daqui da região de Presidente Prudente. Por quê? Porque a chuva, pessoal, ela lava o ambiente, né? Ela lava o ar. E aí, com isso, ela carrega muitas das substâncias que estão difundidas no ar. Então, se eu tiver num ambiente que a atmosfera é extremamente poluente, essa água de chuva, ela vai estar contaminada por todos esses componentes que estiverem na atmosfera, certo? Então, há pessoas que diz que a chuva é um processo de destilação, porque ele está fazendo uma purificação da água, pode até ser, né? Mas, em alguns casos, dependendo da atmosfera, dependendo dos agentes poluentes, o que vai acontecer é que essa água ela não vai ser tão de boa qualidade, né? Porque também para reuso, pessoal, ela tem algumas especificações de aplicação, né? Então, o reuso ele vem como uma alternativa na gestão de qualidade de água.
Então, já tem grupos específicos que trabalham com o tema de reuso de água, né? Então, existe grupos de estudos de pesquisa no mundo, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, muitas escolas de engenharia, principalmente de saneamento, normalmente existem grupos de pesquisas que discutem a questão do reuso. Então, o National Center of Sustainable Water Supply, que é um órgão americano, ele colocou algumas metas de gerenciamento sustentável para nortear e aumentar cada vez mais o reuso de água. Então, quais são as soluções propostas por esse centro, né? Então, com o crescimento populacional, 80% estão nas áreas urbanas e por volta de 2025, a população com escassez de água será 10 vezes maior do que a atual. Então, a gente tem que o crescimento populacional continua, a gente tem o crescimento populacional, mas também eu tenho um êxodo de muitas pessoas que vão para a área urbana e não ficam na área agrícola, vamos dizer assim. E aí ele coloca que em 2025 a população terá uma escassez maior do que 10 do que é hoje, né? Então a gente vai ter uma diferença bastante significativa com relação a essa previsão do Centro Nacional. O reuso e a circulação de água serão os únicos métodos de aumentar o suprimento após o esgotamento da área superficial e do aquíferos subterrâneos, né? Então, é uma tendência realmente. Porque ela independe, pessoal, de local, ela independe da origem daquela água, né? O que pode acontecer é que muitas vezes a gente não ter uma aplicação nobre, né, dessa água, mas que vale a pena investir. E aí, algumas afirmações com relação a isso, né? O desenvolvimento sustentável, futuro das áreas urbanas, depende de soluções que garantem mananciais sustentáveis de água sem impactos no meio ambiente. O reuso de água não potável para irrigação é limitado pelo sistema de distribuição ser duplo e pela própria disponibilidade de terra agriculturável. Porque aqui, mesmo que eu queira utilizar totalmente esse recurso para clínica, o reuso da água, né? Para outras coisas, às vezes não é possível, né? Então, o reuso não potável para irrigação é limitado pelo sistema de distribuição ser duplo e pela própria disponibilidade da terra agriculturável, né? E a combinação de barreiras tecnológicas e naturais faz do reuso potável indireto o método preferível para reuso potável, né? Mas a gente vai ver que aqui no Brasil não se utiliza reuso para substituir água potável, certo? Não sei se ficou confuso, pessoal. O reuso de água não potável para irrigação é limitado pelo sistema duplo, e aqui é a mesma coisa, combinação de barreiras tecnológicas faz com que seja um método bom. Então, assim, pessoal, a Organização Mundial da Saúde já tem a definição para o reuso, que eu posso ter reuso indireto ou reuso direto. O que é o reuso indireto, pessoal? Ocorre quando a água já usada uma ou mais vezes para uso doméstico ou industrial é descartada nas águas superficiais, né, ou subterrâneas, e utilizada novamente a jusante de forma diluída. E o direto é o uso planejado e deliberado de esgotos tratados para certas finalidades, como irrigação, uso industrial, recarga de aquífero e água potável. Então, nós temos essas duas definições, tanto o indireto como também a direto. E vejam que nos dois casos, eles verificaram a qualidade de água, certo? E aí alguns chamam de reciclagem interna, que é o reuso da água internamente às instalações industriais.
tendo como objetivo a economia de água e controle da poluição. Então, pessoal, não sei se eu comentei com vocês, mas que eu já analisei um projetinho que era água de reuso e reciclagem interna. O rapaz fazia o quê? Ele fez uma engenhoca com a máquina de lavar roupa, né? E aí a água que saía com sabão da máquina de lavar, existia um encanamento que levava essas águas para serem utilizadas como descarga. Então, a água da máquina de lavar roupa, com sabão, resíduos, até mesmo sujeira, né? Ela vai ser conduzida para um recipiente adequado que vai fazer a distribuição dessa água, e uma delas é para ser utilizada no banheiro, para fins de descarga. Porque vejam, pessoal, que nobreza que é da nossa parte, porque a gente usa, acredito que todos aqui têm água encanada, né? Mas a gente utiliza água tratada, adequada, classe 3, né? E a gente utiliza para descarga. Então, a gente está utilizando algo nobre, né, para uma função nobre, vamos dizer assim, mas que, na verdade, acaba não sendo tão eficiente, né? Então, reuso de água, aqui algumas definições, que eu tirei daquele livro que eu mostrei para vocês, que é um livro só de variados capítulos, que fala de reuso de água com diferentes abordagens, né? Então, acho que eu mostrei para vocês o livro, né? Mostrei, pessoal? Que, na verdade, ele foi escrito por uns professores da USP de São Carlos, né? Da unidade do curso de engenharia, mas da área de saneamento. E isso era meio cinza com os riscos vermelhos, Fernando. Então, qual que é a definição do lavrador filho? Que água de reuso é o aproveitamento da água previamente utilizada uma ou mais vezes em alguma atividade humana para suprimir necessidades de uso benéficos, inclusive original. Pode ser reuso direto, indireto, planejado ou não. Então, na verdade, é utilizar para alguma coisa aquela água. Eu, por exemplo, pessoal, descongelo a carne, alguma coisa, para o almoço. Então, eu já tiro do freezer de manhã. E muitas vezes eu coloco, para agilizar, eu coloco dentro de uma bacia que deve ter uns 8 litros de água. Só que o pacote da carne que vai descongelar é fechado. Então, não chega a sujar aquela água, vamos dizer assim. Então, o que eu acabo fazendo é, depois de utilizar, ou eu enxago alguma louça ali na própria bacia, ou então a água vai para o jardim, né? Que eu não sei se eu comentei com vocês que eu tenho uma dificuldade enorme de molhar jardim, porque também para mim é um desperdício. Por que é um desperdício? Porque, de novo, a gente está utilizando água tratada de boa qualidade para molhar o jardim. Aí você falou assim, professora, mas não é nobre o jardim? Ele é, pessoal. Mas, na verdade, é uma questão de prioridade, né? Então, aqui o jardim da minha casa é todo capenga, porque não molho, né? E acabo aproveitando essas sobras de água aí para jogar no jardim, certo? Estou fazendo a minha parte de reuso de água. Então, reuso o aproveitamento das águas utilizadas, previamente utilizadas para alguma coisa. E aí, algumas situações. Pessoal, eu só vou pegar uma água que minha água acabou aqui. 2 minutinhos já volto. Pode ser? É bem rapidinho.
Então, vamos lá, pessoal. Vocês enxergam a apresentação? Então, vamos lá. Então, nessa questão... Deixa eu desligar isso aqui. Algumas definições, na verdade, sobre essa questão de reuso, né? Então, eu posso ter um reuso indireto não planejado de água. Ocorre quando a água, já utilizada uma ou mais vezes, é descarregada no meio ambiente e novamente utilizada para frente, em sua forma diluída, de maneira não intencional e não controlada. O que que a gente diz? Que o reuso, pessoal, ele acaba sendo um subproduto não intencional. Então, na verdade, foi algo natural que aconteceu e que a água está tendo uma outra utilização. Então, após a descarga, o próprio ambiente se encarregará de diluir e proceder o processo de autodepuração, sedimentação, entre outros processos, e mistura no meio ambiente. Então, aqui algo não planejado e que já resolve, né? Então, lembra que a gente viu vários exercícios, né? Várias situações dos processos de autodepuração da água. Posso ter o que a gente chama de reuso planejado, que esse é o mais adequado, que ocorre quando o reuso é resultado de uma ação humana consciente adiante do ponto de descarga do efluente a ser usado de forma direta ou não. O reuso planejado pressupõe a existência de um sistema de tratamento de efluente que atenda aos padrões de qualidade requeridos pelo novo uso que se deseja fazer daquela água. Então, aqui eu já estou tendo a interferência de tratar a água para que ela possa ser utilizada para alguma coisa. Então, o reuso indireto planejado ocorre quando efluentes, depois de convenientemente tratados, são descarregados de forma planejada no corpo de água superficial ou subterrâneo, para serem utilizados a jusante de forma diluída e de maneira controlada no intuito de algum uso de benefício, né? Então, aqui, muitas vezes, a gente pode ter o chamado reciclagem de água. Então, a gente faz um tratamento dela para que ela possa ser utilizada novamente. E aí, o Westerhoff, né, em 84, então vejam, pessoal, que esses autores, eles são todos recentes, né, a gente falou do Labrador, que em 87, depois aqui o Westerhoff em 84, né, então 30 anos, classifica o reuso em duas classes, né, o reuso potável e o reuso não potável. O próprio nome já diz, né, reuso potável direto, quando, por exemplo, o esgoto recuperado por meio de tratamento avançado é diretamente reutilizado em um sistema de água potável. Que nós vamos ver que o reuso potável, pessoal, ele é bem crítico, né? Porque esse tratamento que ele coloca, um tratamento avançado, ele tem que ser muito eficiente para fazer com que a água volte para os seus parâmetros de potabilidade, né? Então, esse é o direto. Tratei o esgoto e já vai ser utilizado para o sistema de água potável, né? E o reuso potável indireto, caso em que o esgoto, após o tratamento, disposto em águas superficiais ou subterrâneas para diluição, purificação natural e subsequente captação, tratamento e depois utilizada como água potável. Que mais ou menos, pessoal, é o que acontece, embora a gente não utilize para fins de água potável. Então, que situação que eu tenho aqui? Um esgoto que passou por um tratamento, ele é despejado num corpo de água e depois a cidade seguinte vai captar essa água, vai tratar para que ela entre num padrão de potabilidade. Mas veja que passou pelo tratamento e depois o próprio sistema natural, vamos dizer assim, fez os processos de autodepuração e depois ele vai ser captado novamente. Mas veja que não é no mesmo local. Ele foi lançado e aí depois alguém captou,
certo? E o reuso não potável, que é o mais comum que a gente tem, né? O reuso não potável para fins agrícolas, porque o reuso potável, pessoal, ele é bastante criticado, porque ele precisa ter uma segurança com relação à qualidade dessa água, né? Então, o reuso não potável para fins agrícolas, então, agricultura em geral, e aplicável para dessedentação de animais, então ela também precisa passar por uma análise físico-química. Posso ter o reuso não potável para fins industriais, então abrange os usos industriais, refrigeração, água de processo, caldeira e outros, normalmente sistemas fechados, porque daí essa água ela não tem um contato primário nem secundário com nada, né? Então fica nesse circuito fechado e, consequentemente, sem um contato com nada. O reuso não potável para fins domésticos, jardim de residência, descarga sanitária e outros fins também em edifícios, né, que sejam em edifícios, né, tanto casa como edifícios. Reuso não potável para fins recreacionais, então irrigação de plantas ornamentais, campos esportivos, parques e enchimento de lagoas, por exemplo. Reuso, manutenção de vazões, né? Então, manutenção de vazão de cursos de água, né? Então, uma forma também de você devolver, vamos dizer assim, aquela água e ela vai ter um outro uso, certo? Então, aqui, pessoal, do uso potável direto ou indireto, a gente precisa, ai, que susto, a gente precisa ter os parâmetros muito bem controlados, porque se ela é potável, ela está hábil para ser consumida, certo? E aqui, não potável, acaba sendo usos menos nobres, mas que vai resolver e vai ter uma economia desse recurso, certo? Aquicultura, produção de peixes e plantas aquáticas, visando, né, a obtenção de alimento ou energia, utilizando nutrientes presentes no próprio efluente tratado, e recarga de aquífero subterrâneo. A gente está reutilizando. Na verdade, quando a gente se for pensar, pessoal, o próprio ciclo da água no ambiente, ele já é um ciclo de reuso, né? Se a gente for pensar que toda essa movimentação da água, de solo, de atmosfera, de chuva, a gente está fazendo um reuso, né? A questão é que é com relação à qualidade da água, que muitas delas não tem como ser possível o reuso, certo? Então, quando a gente pensa em recarga dos aquíferos subterrâneos, a gente não está indo lá enchendo o aquífero, né? Na verdade, o próprio ciclo da água está fazendo com que a gente tenha essa recarga, né? E aí, o espanhol, já em 99, ele fala da presença dos organismos patogênicos e os compostos orgânicos sintéticos que podem estar presentes na água de reuso. E aí, o que acontece é que a presença desses organismos inviabiliza a utilização dessa água para uso potável, né? Então, olha, a presença de organismos patogênicos e compostos orgânicos sintéticos presentes na água de reuso caracteriza o reuso potável como uma alternativa associada a riscos elevados, tornando esse tipo de reuso inaceitável. Então, o espanhol, pessoal, ele é totalmente contra a utilização dessa água de reuso em função do risco que ela traz. Porque realmente, que compostos sintéticos eu posso ter? Nós já falamos dos hormônios, nós falamos do medicamento, nós falamos de compostos orgânicos voláteis que eles ficam, não, voláteis não, persistentes, que eles ficam na água. Que nenhum tipo de tratamento trata isso atualmente, né? Esses compostos orgânicos sintéticos na água.
E aí, a gente reutilizando para fim potável, vai estar ingerindo, então, essa água que tem substâncias inadequadas, né? E aí, ele sugere que a alternativa seria fazer um tratamento por meio de processos oxidativos avançados. Não sei se vocês já começaram a fazer o trabalho de vocês, mas, na verdade, vocês vão ver que o processo, ele é custoso, e não é garantido. Na verdade, o não ser garantido, pessoal, depende muito da técnica que se utiliza. Então, quem já viu os artigos e escolheu o trabalho, vai ver que eu posso utilizar processos oxidativos avançados nos diferentes tipos de, nos diferentes tipos de tratamento, né, para os diferentes tipos de efluentes. Então, se tiver bem dosado, se tiver bem projetado, né, esse processo oxidativo avançado, certamente ela destrói os organismos patogênicos que estão ali presentes e também oxida, né, trata os compostos orgânicos sintéticos que estão ali presentes. Então, o espanhol é contra, né, mas que se houvesse um investimento para os tratamentos oxidativos avançados, que aí tudo bem, né? Mas são tratamentos caros, então não vai ser acessível para qualquer um, vamos dizer assim. Então, vamos repetir. Certo? Então, pessoal, quando a gente fala da água de reuso, normalmente o que a gente vê é molhando o jardim, né? Então, um caminhãozinho, molhando o jardim. Mas, na verdade, de acordo com a qualidade dessa água, ela pode ter um reuso mais nobre, embora com críticas com relação à aplicação dessa água, né, o reuso dessa água para fins de consumo humano, ou como se fosse água potável. Mas se a gente for pensar também em todos os outros usos que vão desde a fins de agricultura, fins industriais, domésticos, recreacionais, né, a manutenção das vazões, que é do próprio ciclo, né, então é possível encontrar destinos possíveis para que a gente tenha uma economia de recurso, para que a gente tenha uma melhor distribuição desse recurso. Né? Então, o campo de reuso, ele é bastante intenso. Né? Vai depender do investimento, vai depender da boa vontade de querer fazer algo diferente, para que a gente possa ter, então, uma economia de recurso natural. Certo? Então, pessoal, é isso. Eu acabei fazendo um compilado de alguns capítulos daquele livro que eu comentei com vocês, né? Que ele é simples, né? Então, como eu também acho que comentei que eu dei parecer num projeto que o rapaz usava água da máquina de lavar para descarga, né? Então, são reusos viáveis que acontecem. E a gente precisa pensar nisso, né? De pensar sobre isso, certo? Então, pessoal, de aula por hoje é isso. Às 10 horas vai abrir um questionário sobre o assunto. Então, como uma forma de verificação e fixação de conteúdo. Então, um questionário, acho que de 8 perguntas, né, que envolve essa parte de reuso de água, certo? Dá tempo de vocês fazerem agora, pessoal, mas eu deixei aberto até amanhã. Então, eu gostaria que vocês utilizassem aí essa meia horinha da aula que ainda falta para responder o questionário. Que eu vou até lá para mudar o horário, pessoal. Deixa eu só fechar aqui. Então, tá lá, pessoal, já está aberto.
Tá certinho, fecha amanhã. Tudo bem, pessoal? Pode ser assim? Eu vou permanecer aqui na sala mais um tempo. Qual que era a dúvida da atividade, Nayara? Mas que vocês não conseguem? Mas qual que atividade que é? É a atividade, acho que da semana passada. Falou assim que tem que falar com você para você abrir lá pra gente. Ah, então, mas é que essa atividade que fechou dia 20, que é do tratamento do esgoto, é essa? É dos processos oxidativos? Deixa eu ver aqui, pessoal. Mas o que vocês não conseguem acessar? É porque, pessoal, acho que vocês não estão associados a grupo. O Henrique, você conseguiu acessar, Henrique? Que o Henrique também não está em grupo. Eu também não consegui não, Patrícia. Alguém de vocês vai fazer em grupo? Quem não estava marcado ainda? Pode, Luana. Henrique e Nayara vai fazer junto? Tá. Pessoal, se vocês quiserem dar uma testada lá para ver se deu certo. Que eu atualizei. Deu certo, então? Ah, legal. Bom, pessoal, é isso, então. Vocês estão liberados para iniciar a resolução do questionário, certo?
Químico Luiz Marcos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Marcos, será que é Luiz nosso aqui, da Química? Até quinta. Aqui de nome, assim, eu não sei quem é. A gente tinha uma leva de químicos nossos lá, a Simone, a Adriana, a Milena, não sei se tá lá, a Milena do 7º termo. A Milena está, mas ela tá contratada ou tá como estagiária? Ah, que legal. Bacana. Então tá valendo a pena, Marcos? Você tá indo na madrugada? Ah, que legal. Ah, é um horário bom. Aí o dia rende, né? É das 6h30 a 1h? Ah, que bom. Fica praticamente amanhã. Que bom, Marcos, que dê tudo certo. E que você aproveite bastante. Ganhar o seu quê? Como assim? Ah, sim. Aí é uma questão das escolhas, né? E das necessidades também. Mas que dê certo.